Som. Ei, som. Ei. Ei, som. Som. Boa noite, queridos, graça e paz. Sejam bem-vindos à 8ª Igreja Presbiteriana, nos seus 12 anos de organização. E obrigado a você que atendeu o nosso convite para esse momento especial, para celebrarmos juntos, o que Deus tem feito na história e na vida dessa igreja. Agradeço a você que é membro da igreja, você que é convidado e atendeu prontamente o convite para celebrarmos juntos ao Deus único e verdadeiro. A Ele toda honra e toda glória seja dada a Ele nessa noite. Querido, quero convidá-lo para que você abra a sua Bíblia no Salmo 126, nós estaremos lendo esse texto de forma alternada. Quero convidá-lo para estar de pé e juntos nós faremos a leitura da palavra do Senhor alternadamente. Salmo 126, do verso 1 até o verso 6. Se você achou, diga amém. Se não achou, misericórdia. Nós aguardamos você encontrar o texto. Salmo 126, do verso 1 até o verso 6, leitura alternada. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Novamente, eu gostaria que você lesse o verso 3, todos em uma só voz, vamos lá? Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém. Você poderá assentar-se no seu lugar. Querido, nesses 12 anos de organização, para quem não sabe, a 8ª Igreja é filha da primeira Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora. Um projeto idealizado pelo pastor Geazi Tavares, que começamos na casa da nossa irmã Terezinha. Depois tivemos alguns lugares aqui alugados, até que compramos esse terreno e aqui construímos a 8ª Igreja. A 8ª Igreja começou um projeto de Deus, que eu creio, para que a igreja existisse e fizesse diferença aqui na zona norte de Juiz de Fora. E nesses 12 anos, nós vimos muita coisa acontecendo aqui. O texto diz que aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo, trarão os seus feixes. E eu creio que essa igreja ela foi construída e ela foi conquistada através de lágrimas. Gente que intercedeu, que orou para que a igreja se solidificasse e fizesse diferença. E por isso nós podemos dizer, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso nós estamos alegres. E o mundo precisa também olhar para nós e entender e dizer, grandes coisas o Senhor tem feito por aquele povo. Por isso eles também devem se alegrar conosco também nessa noite. Então podemos dizer, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso e de alegria. E a gente precisa contar a vocês o que Deus tem feito na história dessa igreja. E tudo que você está vendo aqui, isso é fruto de um trabalho. Pai, Criador e sustentador.
sabes, ó Pai, da nossa alegria em estar aqui. E sabíamos que com certeza estaríamos nos alegrando com os alegres. Muito obrigado por esta igreja, por todo o histórico que já conhecemos, mas esse que o reverendo pontua aqui. Dá-nos, ó Pai, corações agradecidos. E nos coloquemos nas Tuas mãos para continuar fazendo, para mexer com a comunidade vizinha. É bom estar alegre, mas é bom que as pessoas vejam a nossa alegria e queiram se alegrar conosco. Isso o Senhor faz. Faça isso, Senhor. É o Espírito que convence. Então, usa-nos como ferramenta tua. Usa esta igreja. Tu tens um propósito. Tu tinhas. E ele está sendo concluído. Precisamos estar nas tuas mãos para levá-lo a bom termo. Sustenta o Senhor. Dirige o Senhor. Receba este culto de gratidão. Estamos aqui para te adorar. Estamos aqui também para ouvir a tua palavra. Fala aos nossos corações. Obrigado pela vida e instrumentalidade de teu filho e servo. E usa como ferramenta tua, falando-nos tu, ó Senhor. É em nome de teu filho Jesus Cristo, o nosso Salvador, que agradecidos oramos. Amém. Salmo 150, verso 2, gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Diz o seguinte: louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Hoje nós temos a presença, no 12º aniversário da 8ª igreja, a presença do coral Angels. E eu me alegro porque eu fiz parte do momento inicial desse coral, em que a gente tinha 150 vozes. Esse símbolo que está no seu peito, eu ajudei a cunhar também esse símbolo. Não sou tão velho não, tá, gente? Mas a gente tem que convidar à frente o coral Angels, juntamente com o Gederson, que é o seu regente, e vamos estar celebrando juntamente com eles com 2 canções.
Você é feliz com Jesus? Eu sou muito feliz com Jesus. A saber o que Ele fez pela minha vida, entregando-se naquela cruz pelos nossos pecados. E por isso eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Salmo de número 85. Nós leremos do verso 1 até o verso 7. E mesmo assentados, leremos de forma também alternada. Salmo 85, na verdade, não 87. Salmo 85, do verso 1 até o verso 7. Leitura alternada. Peço a uma das irmãs que nos auxiliem na leitura. Salmo 85, do verso 1 até o 7. Para os irmãos que estão nos acompanhando na transmissão também estarem. Pode uma das duas. 85, de 1 a 7. Leitura alternada. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó. A tua indignação reprimiste-a a toda, do furor da tua ira te desviastes. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós, prolongarás a tua ira por todas as gerações. Porventura não tornarás a viscar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? O verso 7, toda a igreja, vamos lá. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Amém. Queridos, você já teve a ideia do que seja a ira de Deus sendo derramada sobre a sua vida? É um negócio pesado, né? A gente fala tanto de um Deus de amor, mas nos esquecemos que também servimos Deus de ira. E Deus se ira contra o pecado. E sabemos que para que a ira de Deus fosse aplacada, foi necessário que Jesus morresse numa cruz por causa dos nossos pecados. E naquele momento, há 2000 anos atrás, a dívida que era contra nós, ela foi rasgada pela obra vicária de Cristo Jesus por cada um de nós. Estamos aqui nessa noite celebrando ao Senhor, mas celebramos a vida e celebramos a salvação, celebramos a graça de Deus que é estendida e derramada sobre nós todos os dias. E o salmista, ele externa isso para nós. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Querido, eu gostaria que neste momento você pudesse curvar a sua fronte e ter um momento com o Senhor de confissão dos seus pecados. Nós não podemos nos achegar diante da presença de Deus sem entender a nossa natureza, quem nós somos. Paulo diz que não existe um justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Essa é a nossa condição e essa é a nossa natureza. Mas sabemos que a graça de Deus é derramada sobre nós mediante a obra vicária de Cristo na cruz. Então, confesse os seus pecados. Dê nomes. Fala aquilo que impede a bênção, o agir de Deus na sua vida. E sabendo que a graça, o perdão e a misericórdia é derramada sobre nós. E após, queria convidar o presbítero Wagner que estivesse aqui à frente e fizesse uma oração de confissão pelos nossos pecados. Senhor nosso Deus, Pai amado, nós nos colocamos, ó Pai, agora, Pai, na Tua presença, Senhor.
Já lemos a tua palavra, meu Pai. Já cantamos. Já erguemos, Pai, as nossas vozes. Nada disto, Pai, adianta, meu Deus. Se nós não chegarmos, ó Pai, até a Ti agora, ó Deus. Sonda, Deus, o nosso coração agora, Pai. Olha para dentro de nós, Pai, como somos imperfeitos, Pai. Como somos falhos, meu Deus. Pecado, meu Deus, nos dá tristeza, machuca, Pai, a nossa alma. Ó Deus, não queremos, Pai, sair daqui do jeito que entramos, não, ó Deus. Quantos corações, Pai, aqui essa noite, Deus. Assim, Pai, como foi o coração ali de Davi, meu Pai, que perdeu ali a alegria, Pai. E ali ele falou contigo, Pai. Quantos, Pai, estão perdendo a alegria, Pai, da salvação? Quantos, Pai, estão doentes agora em seus lares, meu Deus? Sem força, sem ânimo, meu Deus. Estão vivendo, Pai, um momento de alegria, Pai, na nossa igreja, Pai. Quantos, Pai, em seus lares, ó Deus. Toca nesses corações, ó Deus. É tempo de salvação, é tempo de alegria, é tempo de te exaltar, ó Deus. Por isso, Pai, nós colocamos as nossas vidas agora em Tuas mãos. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor agradou de nós, Pai. Por isso que nós estamos aqui essa noite, Senhor. Continue, Pai, a falar conosco, Pai. Enche-nos, ó Pai, com Teu Espírito, Senhor. Nós não sabemos, ó Pai, a Tua volta, Senhor. Preenche o nosso coração, Pai. Obrigado, ó Pai, pelo perdão, pela certeza, Senhor, que daqui a pouco, Pai, nós estaremos Te louvando, ficaremos, ó Pai, Te cultuando, Pai, com alegria no nosso coração, porque o Senhor derramou, Senhor, ali na cruz esse amor por nós, Pai. Por isso, em nome de Jesus, é que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Salmo 89, verso 1 diz o seguinte: cantarei para sempre as Tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a Tua fidelidade. Nós temos que cantar o perdão, a misericórdia de Deus, que é derramada sobre nós. Eu quero convidá-lo para estar de pé, mais uma vez. Você já viu quem está do seu lado aí, hoje? Quem está à sua frente, quem está atrás? Você já deu boa noite, dizendo seja bem-vindo neste lugar. Que bom ver essa pessoa tão bonita, né? Tão simpática, que está ao seu lado aí, celebrando ao Senhor. A gente vê gente aí que há muito tempo nós não nos encontrávamos. E me alegro de saber que vieram aqui participar conosco desse momento festivo e de alegria. Então vamos celebrar a misericórdia de Deus que é derramada sobre nós. Todos juntos, alegremente servindo ao Senhor. Passo a palavra ao Ministério de Louvor. Só um momento. A Honda Fit HBL 9955. É de alguém aqui? Não? Está em frente a uma garagem. Aí só pediu para tirar lá. Boa noite, povo de Deus. Como é bom te ver aqui novamente. Como é bom poder olhar para o seu olho e saber que você está aqui porque Deus te mandou aqui. Amém? Quem está feliz hoje está aqui? Quem está feliz está aqui? Eu acredito que todos aqui têm um único motivo de estar aqui. É pelo nome de Jesus Cristo. É por causa desse nome que estamos aqui. É por causa desse nome que essa igreja está há 12 anos aqui em Benfica. E o próprio Jesus disse que quando tiver 2 ou mais em seu nome reunido, ali Ele estaria presente. E uma notícia eu quero te dar.
Eu estou aqui pelo nome de Cristo. Acredito que você também está. Então Cristo está presente aqui no nosso meio. Amém? O Espírito Santo está presente aqui no nosso meio. Se eu fosse você, não ficava de boca fechada. Se eu fosse você, não ficava quieto. Aproveite. Aproveite, porque o Rei dos Reis está aqui. Aquele que é digno, aquele que é para sempre exaltado. Amém? Que todos nós felizes, que você possa nos ajudar com as suas palmas também. Vamos cantar músicas que todo mundo conhece. Tu és santo. Tu és santo, poderoso, poderoso. Tu és digno de adoração, Eu te sigo, eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço. Para sempre te amarei, te amarei. Eu canto. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, é o grande eu sou, Ele é o poder que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu, Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador, Messias, amigo pra mim, Príncipe da paz, só por ti eu viverei. Tu és santo. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso. Tu adoração. Eu te sigo. Eu te sigo, eu te sigo, Eu te ouço eu te ouço, eu te ouço. para sempre. Para sempre te amarei, te amarei. Eu canto. Eu cantei e louvores ao Rei, Ele é digno, é o Emanuel, é o Deus eu sou, diante do poder que me salvou, Ele vive está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu, Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador, Messias, amigo pra mim, Príncipe da paz, só por ti eu viverei. Suas vozes eu canto. E eu canto. Te louvei, Ele é o Rei que é digno, é o Emanuel, é o dono diante dele, que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu, Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador, Messias, amigo pra Da mim, paz. Príncipe da paz, só por ti eu viverei. Príncipe da paz. Príncipe da paz, só por ti eu viverei. Mais uma vez, príncipe da paz. Príncipe da paz, só por ti eu viverei.
Príncipe da paz, só por ti eu viverei. Só por ti nós viveremos, Senhor. Ai de nós, se não fosse o Senhor em nossa vida, aonde nós estaríamos nesse momento? Se não fosse a eleição de Deus sobre nós, aonde nós estaríamos nesse momento? Se não fosse o teu grande amor, aonde nós estaríamos nesse momento? Antes de nós amarmos a Deus, Ele nos amou. Ele nos amou primeiro. Estamos aqui para fazer da nossa vida o reino de Deus. Venha ao vosso reino, Pai. Seja feita a tua vontade, Deus. E que isso comece na sua vida, na tua casa, na tua família. Que isso comece no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. O reino de Deus está lá. O reino de Deus está lá por causa de você que está lá. Somos embaixadores do reino de Cristo. Somos embaixadores do reino de Cristo aqui nessa terra. Essa música, Reina em mim, diz: pedimos a Deus para que reine em nossa vida. E se você está desanimado, se você chegou aqui desanimado, reina em mim de novo, Senhor. Que o Santo Espírito de Deus possa reavivar corações aqui nessa noite. Aleluia, Senhor. Reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. As palmas. Sobre eu pensar. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar. Sobre o teu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Só as vozes. Reina em mim. Reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Mais uma vez. Senhor, reina em mim,
Declare com todo o seu coração, meu irmão. Poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Quem quer que Cristo reine em sua vida? Quem quer que Cristo reine em sua vida? Reine na sua casa. Aleluias. O Santo Espírito de Deus está presente. João, quando estava na ilha de Patmos e teve a visão e escreveu o livro de Apocalipse, ele diz no capítulo 4 que os seres viventes que ele via ali, sem cessar, dia e noite, eles proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E eles estão proclamando: Santo, 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 incessantemente. Não sei se você cansou, meu irmão, de proclamar a santidade de Deus. Não sei se você cansou, não sei o que aconteceu na tua vida, mas que o esfriamento chegou até você. Mas hoje Deus marcou esse momento para que você possa reviver. Você foi escolhido por Deus. Glória a Deus. Em breve estaremos junto com esse coral e os outros no céu, proclamando: Aleluia. Santo, 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 Santo. Glória a Deus. Aquele que era, aquele que era, aquele que é, e para sempre existirá. E essa música diz exatamente isso. Eu quero que você, se você quiser, meu irmão, levante uma palavra de adoração ao Senhor nesse momento. Levante uma palavra dizendo como Deus é bom, agradecendo a Deus pela tua escolha, que Ele escolheu você. Levante uma palavra dizendo como Ele é santo, como Ele é bom, como Ele é digno. Não há outro como Tu, Senhor. Podíamos estar em todos os lugares, mas estamos aqui pelo Senhor, porque o Senhor é o único Deus. Glória a Deus. O Senhor é o único que existe, é o único que faz. Tu não é homens que mintas, ó Pai. Tu és o grande Deus, o grande eu sou. Não há nada fora de Ti. Tu és tudo, Pai. Santo, 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 Santo Deus. Não canse de dizer o quanto Ele é santo, meu querido. Ele deixou toda a sua majestade. Jesus veio aqui para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai era o plano da redenção. Jesus, sendo o próprio Deus, deixou a sua glória para fazer a vontade do Pai, que é salvar você. Esse momento Deus marcou contigo. Você que não ora mais, você que não tem mais a comunhão com Deus, meu querido, volte para Deus. Santo ao Senhor Jesus. Aleluia. Espírito Santo, a casa é tua, Pai. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, Santo Ele é. Um novo cântico
cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Mais uma vez, digno ao Cordeiro. Digno ao Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Proclame, meu querido santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 santo. Está vestido. Estás vestido arco-íris, sons de trovão e relâmpago, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Aleluia! Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Jesus, esse é o nome. Maravilhado, extasiado. Eu fico ao ouvir teu nome. Jesus. Jesus. Este é o nome, meu irmão. Jesus. Yeshua. Este é o nome. Não existe outro. Não existe político. O nome é Jesus. A solução para esse Brasil, para esse mundo é Jesus. E Ele virá. Ele voltará. Não existe outro nome para a sua vida se não for Jesus. Maravilhado. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Iremos, meu Pai, se não for para a tua casa, Deus. O que seríamos de nós se não fosse o Senhor e a tua grande bondade, ó Deus?
Seu nome seja proclamado para todos sempre, Deus. Santo, santo, santo. Santo, santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, santo, santo. Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluias. Aleluias. Ainda nesse espírito de adoração, abra sua Bíblia lá em Provérbios 3. Provérbios capítulo 3. Versos 8 e 9. Vamos ler todos em uma só voz. Provérbios 3, do verso 8 até o verso 9. Vamos todos em uma só voz. Você achou? Diga amém. Honra ao Senhor com os teus bens. Vamos lá? Honra e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Nós não cremos na teologia da prosperidade, nós cremos na teologia da fidelidade ao Senhor. Existe uma responsabilidade, mas também uma promessa. A responsabilidade honra ao Senhor com teus bens e com as tuas primícias. E a promessa: se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Se nessa noite você veio preparado com o seu dízimo, a sua oferta, consagra ao Senhor, enquanto você agradece a Deus a providência contínua e diária sobre a sua vida. Enquanto nós cantamos parte dessa canção mais uma vez, dizendo: Santo, Santo é o Senhor, você pode vir à frente e colocar no gasofilácio o seu dízimo e a sua oferta nessa noite. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto
Maria, meus amados. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, de eternidade a eternidade. Agradecemos o Senhor, ó Pai, por tudo que já aconteceu nesse momento até aqui. Meu Deus, agradecemos o Senhor pelos louvores, que falou muito aos nossos corações. Agradecemos o Senhor também, meu Pai, por essas ofertas, por esses dízimos que foram trazidos aqui ao teu trono de graça, e queremos que o Senhor nos ensina, que nós possamos empregar da melhor maneira possível na tua obra. Pai, queremos ainda ouvir muito mais do Senhor nessa noite. Queremos ouvir, ó Deus, a tua palavra, é claro, a tua palavra revelada. E o teu povo, Pai, está ansioso, o teu povo está sedento, Pai, pela tua palavra. Por isso, Pai, fala conosco, abre o nosso entendimento, para que nós possamos entender tudo o que o ministrante vai falar, vai dizer. Assim oramos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. A igreja poderá assentar-se neste momento. Queridos, nós temos o prazer nessa noite, além da sua presença ilustre, né, que nos visita nessa noite, pessoas que eu já disse que fizeram parte da minha história, a minha infância, alguns professores de escola dominical, outros cuidaram de mim, outros foram meu diácono, né? E ainda adolescente dei muito trabalho para o nosso irmão Gessé, né, Gessé? Então, queridos, eu quero receber reverendo Giazi. Para quem não conhece, é pastor da terceira igreja, foi meu pastor também na primeira igreja, enquanto fui membro, fui seminarista, e nós o convidamos para estar aqui nessa noite, prontamente nos atendeu. Fizemos outros convites no passado, não atendeu. A gente forçou dessa vez, não, agora você vai atender o nosso convite nesse momento especial. A gente estaria fazendo essa festa nos 10 anos. A gente tinha preparado uma big festa, mas veio o quê? A pandemia. Né? Ficamos impedidos. Mas o 12º ano não pode ficar de fora, né? Então, com alegria que nós recebemos o Senhor aqui em nossa igreja, que é a sua igreja também, um projeto que nasceu do seu coração e transformou-se nesse projeto tão belo que é de Deus. Eu quero chamar o presbítero Ivan. Neste momento vai estar orando pelo pregador, pelo mensageiro. Ele, como eu disse, pastor da terceira igreja presbiteriana, de Juiz de Fora, está conosco aqui. Oremos ao nosso Deus. Soberano Deus e eterno Pai, graça te damos, ó Deus, por esta festa na tua presença, ó Deus, pelos louvores cantados a ti, ó Pai, e por tudo, ó Deus, que o Senhor já tem feito, ó Deus, aqui nesta casa, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada um que está aqui neste momento, ó Pai, que vai ouvir, ó Deus, o recado, ó Deus, pela boca deste amado pastor Giazi, ó Pai. Amado por nós, ó Deus, amado por muitos, ó Deus, e muito mais amado pelo Senhor, ó Pai. Por isso, ó Deus, derrama a tua graça e a tua bênção sobre ele. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem usado ele em diversas e muitas vezes na vida, ó Pai. E te pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus, que teu Santo Espírito, ó Deus, possa usá-lo mais uma vez aqui nesta casa, nesta noite, ó Pai. E que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre ele, ó Pai, sobre a sua família, ó Pai. E que, ó Pai, a palavra que sair da boca dele, ó Pai, seja a palavra realmente, ó Pai, que transforme os nossos corações. Seja a palavra, ó Deus, que possa transformar nossas vidas, ó Pai, e que seja tudo para a honra e glória do teu nome, ó Pai. Oramos e abençoando o nome santo de Jesus. Amém e glória a Deus. Deus abençoe, Tem que me ajeitar aqui, né? Só um minutinho. Irmãos, é uma bênção estar aqui. De fato, um grande privilégio. Nosso Deus é soberano e Ele é Senhor, sustentador
da sua obra pela face da terra. Há 27 anos passados, eu vim para a cidade de Juiz de Fora. Nesses 27 anos, passei 13 anos na primeira igreja. Passei 7 anos na sexta igreja, entre um e outro ao mesmo tempo, né? E estou também num processo de 7º ano na terceira igreja. Nesses campos, nessas idas, esse vai e vem, Deus tem me dado a bênção de pregar em vários lugares, vários bairros da cidade, seja cultos domésticos nos lares ou congregações. Quando nós tínhamos o trabalho aqui no início desse trabalho aqui, nós começamos um culto na casa do irmão Aldo, eu não esqueci o nome daquela rua agora, na varanda da casa, nós nos reuníamos ali e depois, posteriormente, fomos para a casa da dona Teresa, que hoje já justificou não poder estar aqui, e depois fomos para a rua Guararapes. Ali nós alugamos um salão e ficamos 6 meses naquele local. Depois outro salão e assim o meu tempo encerrou, findou minha tarefa, minha missão. E a congregação se fortaleceu e a 8ª igreja é uma verdade. Tudo primeiramente graças a Deus que é o Senhor. Depois nós agradecemos também à primeira igreja, que sempre investiu nesses campos. Ao mesmo tempo que vínhamos aqui em Benfica, também estávamos com trabalho em Santa Cruz, Amazônia, Barreira do Triunfo, e também assistíamos lá em Vila Osanã, como também nos empenhávamos para a reorganização da 5ª igreja. Todas essas coisas ao mesmo tempo. Deus me deu a bênção de estar trabalhando de domingo a domingo. E era sempre muito agradável. Agora envelheci um pouco, né? E eu não tinha uma terceira perna, agora tenho uma terceira perna. E a perna que me carregava mais durante esses anos todos, agora tem artrose. E estava conversando com o Reci há pouco, o médico disse assim, você não tem outra opção senão colocar uma prótese. E eu lá vou protelando, prorrogando, e tive que lançar a mão da bengala. Mas o Senhor é quem sabe de tudo, né? Mas pela graça de Deus aqui estou. Deus tem me dado a bênção de servi-lo como pastor ordenado há 41 anos passados, desde 1981. E nesses anos todos, só tive um tempo fora, 2 meses inativo, porque em 1987 eu tive um acidente de carro e só estou vivo porque Deus tinha um outro propósito. Não me lembro de nenhum dia sequer no hospital, mas sei de tudo que aconteceu por informações, como eu me comportava e assim por diante. Esse acidente se deu numa sexta-feira e no sábado estaríamos dirigindo uma cerimônia de casamento lá na igreja, que também era do nosso pastorado, na região de Manhuaçu, do nosso irmão Elias Emerick. E tive um acidente, então, na sexta-feira hospitalizado, disse que no sábado eu estava muito bravo com o pessoal lá, querendo a minha roupa para ir para o casamento. Não me lembro nada disso, é o excesso de compromisso. O pastor Eloy me advertiu muitas vezes, você precisa parar, você está fazendo coisa demais, E eu não obedecia, né? Hoje eu estou bem cansadinho. Estou aqui muito feliz, mas deixei de atender vários convites de Manhuaçu, de outros lugares, da primeira igreja, no aniversário, mas hoje nós estamos aqui. Então, a 8ª igreja mexeu com o meu coração, né? Temos uma aparênciazinha, ele tem uma vantagem que ele é um pouquinho mais bonito que eu, né? Mas queria cumprimentar a igreja, portanto, no seu aniversário, cumprimentar o conselho da igreja, pastor, presbíteros, né? Agradecer o privilégio do convite, agradecer a presença do reverendo Ercínio, que bênção ver a irmã Lucila aqui, que bom, muito agradável. Ver todos vocês da primeira igreja, se eu pudesse citar o nome de cada um, eu gostaria de fazê-lo, mas é impossível fazer isso, reverendo Regis. Então, muito obrigado pelo companheirismo de longos anos, né? E pregar aqui é um privilégio, é uma bênção, conforme eu já disse. Trago o abraço da terceira igreja à 8ª igreja, tá?
Deus abençoe a todos nós. Nós vamos ler a palavra de Deus. Abre a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 31. Deveríamos ler alguns versículos a mais, mas, porém, vamos nos ater a 2 versículos, o 16 e o 17. Jeremias 31, 16 e 17. Eu vou ler na versão corrigida, e depois vocês leiam, eu vou ler o 16 na versão corrigida, depois vocês leiam o 17 a uma só voz aí, tá bom? Versículo 16 diz assim: assim diz o Senhor, reprime a voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. A primeira parte desse versículo, há esperança para o teu futuro. Vamos orar? Senhor, nós já recebemos a oração, aliás, o Senhor recebeu a oração em favor da pregação, da palavra, da igreja, e nós rogamos, ó Deus, a tua misericórdia, a tua compaixão, para que de fato o Senhor fale ao coração de cada um de nós nesta noite, porque nós precisamos de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Qual será o futuro? Como será o futuro? É interessante a gente ficar pensando nisso. Para alguns, a situação do futuro está muito longe, né? Futuro muito longe. Mas o verdadeiro futuro está tão pertinho da gente, né? Agora era o futuro de quando começou o culto. O tempo vai passando tão rápido, cada segundo, cada momento a gente vai vendo essa transição do tempo. Então, essa questão de futuro, agora já é futuro. Futuro sempre foi um objeto de preocupação do ser humano. Não sei se isso já aconteceu na sua casa, na sua família, mas futuro sempre foi preocupação. E alguns até perguntavam assim, como é que será o futuro do meu filho? Como é que será o futuro da minha filha? Minha filha que vai se casar, como é que será? Será que vai ter filho, não vai ter filho? Então, a gente fica sempre nessas indagações quanto ao amanhã, quanto ao futuro. E a gente continua perguntando nos dias, no contexto que nós estamos vivendo na nossa sociedade, como será o futuro do nosso mundo? Considerando o que nós já temos visto, considerando os acontecimentos de cada dia. Como será esse mundo daqui, quem sabe, 10 anos? Como será? Então, será um futuro melhor para os nossos filhos? Será um tempo melhor? O que acontecerá aos nossos filhos quando eles forem moços? O que acontecerá com os nossos netos? E assim a gente poderia estar pensando de inúmeras perguntas a respeito do futuro. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, meus irmãos, nós descobrimos que sempre há esperança para o futuro. Jeremias, um dos profetas, né, ele viveu momentos muito fortes na sua vida junto ao povo de Israel. E a sua pregação era um convite constante ao arrependimento, uma volta para Deus. Mas o povo continuava na prática do mal. E Jeremias acabou por ver o povo de Deus arrastado como um gado, levado cativo para a Babilônia. Lá, o povo sofreu humilhações atrozes. Muitos perderam a vida e perderam a fé e perderam a motivação. Perderam a perspectiva de esperança quanto ao futuro. Então, uma voz calorosa do povo de Deus, no Salmo de número 137, nós encontramos que eles, cativos, lhes era solicitado, cantem para nós uma das canções da sua terra, do seu povo, do seu Deus, e o povo então respondia, como cantaremos nós em terra estranha? Como cantaremos nós nossas canções em terra estranha? E os seus instrumentos estavam todos pendurados. E eles já perderam a motivação, o entusiasmo, tinham perdido a alegria.
Quando nós lemos a palavra de Deus em outros textos, nós vamos encontrar que sempre há esperança para o povo de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos 1 Coríntios 15, 19, ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita às coisas desse tempo, à coisa presente, à coisa da agora, nós somos os mais infelizes, os mais miseráveis dos homens. Ele escreve também aos Tessalonicenses que, conhecendo o Evangelho, conheceram sobre a volta de Jesus, e eles ficavam na grande expectativa de que Jesus poderia voltar nos seus dias, e acomodaram até com os seus próprios trabalhos, e ficaram entristecidos porque os seus parentes começaram a morrer. E o apóstolo Paulo, então, lhes escreve dizendo assim: não quero, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Aí ele vai descrever a respeito da ressurreição na vinda de Jesus Cristo. O Senhor Jesus estará voltando e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, seremos transformados e estaremos para sempre com o Senhor. Que futuro maravilhoso Paulo descrevia para aqueles que estavam entristecidos. Mas o apóstolo Pedro também escreve aos dispersos daquele tempo, dizendo assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, a esperança é algo importante, e nós vivemos expectativas em várias áreas da nossa vida, várias áreas. E há uma frase que eu até gosto, diz assim: a nossa esperança, ou a esperança, deve dar forma à nossa vida, ou deve moldar a nossa vida, porque nós vivemos de acordo com aquilo que nós estamos esperando. Então, se a nossa esperança está no Senhor, o nosso comportamento é moldado no padrão cristão da volta do Senhor Jesus. Então, para experimentar essa esperança de que fala o profeta Jeremias, meus irmãos, nós precisamos de alguns aspectos. Queria apontar 3 para nós aqui, de acordo com o profeta Jeremias. O primeiro deles está no versículo 22. Você que está com a sua Bíblia aberta aí, eu disse que a gente leria mais, mas só lemos esses, né? Versículo 22 vai dizer assim: até quando andarás errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou coisas novas na terra, e a mulher infiel virá a sequestrar um homem, ou requestar um homem, perdão. É uma tradução um pouco obscura, né? Talvez a coisa nova criada por Deus poderia ser uma intervenção divina que supera a imaginação humana. E a gente vê com isso aqui que nós precisamos basear a nossa esperança no primeiro aspecto, que é ter um objetivo definido na nossa vida, que sirva para balizar a nossa conduta e balizar o nosso caminho. Então, é um aspecto importante ter objetivos definidos, certos e finais, que possam dar rumos e direção à nossa vida. A causa do exílio, meus irmãos, perdão, desculpa, eu vou fazer um intervalozinho aqui. Tenho tomado uns antidepressivos que ressecam a boca, deixa a gente meio sem fala. Então, a causa do exílio foi o povo ter perdido o rumo das suas vidas. Cada um vivia a seu bel prazer. Cada um vivia de acordo com o que esperava de si mesmo ou segundo os seus propósitos e, consequentemente, Deus era esquecido e nem sequer considerado no viver diário daquele povo. Há milhões de pessoas hoje também vivendo assim, sem direção ou querendo dar rumo à sua própria vida. E Deus, às vezes, também não tem sido sequer lembrado de muitos deles e nem sequer respeitado, às vezes, até no meio do povo chamado cristão. Então, muitos não têm rumos, não têm objetivos na vida, não sabem o rumo a seguir, não têm uma direção definida, ou seguem os rumos que lhes parecerem melhor. É muito triste nós vermos, amados, filhos fora da igreja,
filhos que foram criados na igreja estarem fora da igreja, né? Quantos descendentes de pais firmes na igreja hoje já não caminham na vida espiritual? Muito triste a gente ver isso. E o irmão Reci agora mesmo estava perguntando a respeito da volta de Jesus, a minha opinião, meu palpite, né? Então eu falei para ele a respeito, lembrando alguns sinais, são tão evidentes, tão claros os acontecimentos nos últimos tempos, que só não vê quem não quer, como diz, né? Só não vê quem não quer, todos os acontecimentos. E entre as coisas finais, no meu entendimento, que o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, Paulo está falando que antes da vinda do Senhor aconteceria algumas coisas. Apostasia. Muitos apostatarão da fé. E depois, então, viria a manifestação do anticristo, do falso profeta, daquele terrível, né? Que muitos ficam assustados. A apostasia vai acontecer? Já está acontecendo. Como nós temos percebido isso? E Jesus disse assim, né? Quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? E nós vemos um povo muito religioso, defensor de fé, mas pouco defensor da verdade. Essa é uma grande realidade dos nossos tempos, né? Nós precisamos, com o nosso objetivo definido, certo, para finais certos, nós precisamos de algumas referências, né? Algumas referências na vida. Nesse texto aí, nós vamos encontrar que o profeta escreve que eles deveriam fincar Marcos. Marcos não é o nome do pastor lá da terceira, não, viu? Aqueles marcos, postes, alguma referência para a caminhada deles. Marcos que serviriam para balizar o caminho. Se eles estavam no caminho certo. O Joãozinho e Maria que jogam um pedacinho de pão para ter a trilha. Então, é preciso ter algumas marcas no nosso caminhar, algumas referências para as nossas vidas. Então, nós precisamos de sinais visíveis, às vezes, que nos orientem. E o profeta, aqui nesse caso, ele usa a figura de um poste, que podia ser visto de longe, e nós também podemos vê-lo de longe. Então, quando eu fico meio distante da minha vida devocional, um pouco assim, apático, eu começo a me lembrar de algumas referências da história. Aí me lembro do meu avô Ademário. Meu avô Ademário acordava cedo na roça, e quando eu estudei em Alto Jequitibá, que era o colégio da região, né, dona Nadir? Em outros lugares eram poucas referências. Eu estudava lá em Alto Jequitibá e morava na casa do meu avô, e tinha que acordar cedo para ir para a aula, né, morando na roça. Ele acordava, vamos fazer o culto doméstico. Então, lia o texto bíblico, meditava, cantava o hino, nos empregos deste dia, dá-nos o fruto do labor. E continuava cantando, orava, e todo mundo ia trabalhar, ia estudar. E chegava o final do dia, o sol se punha, o vovô convocava a turma de volta, né? Vamos fazer o culto da tarde, o culto antes de dormir. E lia-se a palavra, meditava, orava, e cantava, finda-se este dia que meu pai me deu. E era muito agradável. Quando eu começo a lembrar desse zelo do meu avô Ademário, poxa, isso me faz bem. Aí me lembro do meu avô Joaquim. Meu avô Joaquim era analfabeto. E ele casou-se numa família que era crente. E naquela mistura ele aprendeu a ler, verificando a Bíblia. Estudando a Bíblia, juntando as letrinhas, ele aprendeu a ler e criou a sua família. E são vários dos seus descendentes, pastores, presbíteros, missionários. Glória a Deus por tudo isso. E eu podia me lembrar do reverendo Pedro Alves de Aguiar Júnior, não sei se o reverendo Ercínio chegou a conhecê-lo, ele era professor, pastor na cidade de Caratinga. Ele era de formação metodista, depois transformou-se, vou usar um termo assim meio estranho, né, em pastor presbiteriano. Mas o reverendo Pedro, ele tinha a vida devocional usando o genuflexório, que às vezes nós usamos aqui para o casamento, para os noivos ajoelharem-se, não é? Então ele usava o genuflexório, curvava-se, punha a Bíblia, o seu inário, estudo da Bíblia, cântico de louvor, de adoração a Deus. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa bonita. Então a gente começa a lembrar. Me lembro do pastor Eloy, nós nos conhecemos em Manhuaçu, ele tinha formado em engenharia aqui, foi para lá para trabalhar, nos conhecemos,
E acabou que traçamos uma amizade que já dura essas décadas todas aí, que os irmãos já sabem. Mas, para mim, ele foi sempre uma referência de vida devocional. Vida devocional. Todos os dias ele estava estudando a palavra, orando, meditando. E eu pensei, puxa vida, isso é vida, isso faz bem, isso faz bem. E nós continuamos crescendo juntos nesse propósito de uma vida devocional, mas a gente precisa de ter sempre algo que traga a memória da gente para a gente continuar com os nossos objetivos definidos, objetivos finais, para que nós nos conduzamos assim. Eu não sabia explicar o que estava acontecendo. Cada um de nós sentia a sua própria angústia. Aí nós fomos para o apartamento, para a casa que ele tinha alugado, para quando casar-se, morar, né? Fomos para lá. E ele foi para um quarto lá, eu fui para outro assim, pus a Bíblia no chão, não tinha móveis ainda na casa, né? Eu fiquei, nem vontade de orar eu tinha, eu acho que parecia que nem sabia que eu ia conseguir orar, alguma coisa assim, que a dificuldade do pastoral aqui em Juiz de Fora foi sepultar a mãe do presbítero Paulo Henrique. Naquela época ele não era presbítero, atualmente ele é o presbítero da igreja. Meu primeiro ato pastoral foi exatamente esse. Então, uma marca assim interessante. Aí, convivendo com os irmãos, crescendo com os irmãos, naquele ano, vai chegar o mês de novembro, para a igreja, veio uma moto e me cortando. Ia pegar no meio do carro na hora que eu estava dobrando. E aí bateu contra o muro, quebrou os dentes, o rapaz, a moça, cortou a testa, a moto quebrou toda, amassou-se toda. Mas naquele dia, uma experiência muito agradável. Eu tinha vindo da terceira de Manhuaçu para a terceira de Juiz de Fora. E no meu aniversário, a filha daquela senhora, de uma senhora da igreja, que tinha sido minha ovelha em outra igreja também, são longas as histórias, eu tenho que parar de contar, né? Senão... ela me liga, Elisângela, pastor, que é Elisângela, a mamãe pediu para eu te ligar, para dar parabéns, tá, muito obrigado. E pronto, daqui a pouco a mãe liga, ô pastor, a Elisângela já ligou, mas eu li 2 versículos da Bíblia aqui, que tem a ver com a sua vida hoje. São coisas assim, interessantes que acontecem conosco, né? Salmo 91, versículos 7 e 8, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 do outro lado, tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás. Não é que aconteceu isso exatamente no dia do meu aniversário? O carro, a moto atravessa assim do meu lado esquerdo, passa na frente do carro e cai lá no muro, bate no muro do meu lado direito. Né? Falei assim, poxa, será que é alguma coincidência? Então, essas coisas, sim, meus irmãos, são lembranças que devem estar na nossa memória para que nós possamos criar objetivos na nossa vida, objetivos finais, que nós cheguemos naquele rumo, naquele propósito, caminhando com o Senhor. Mas não basta a gente ter uma esperança para o futuro com essas referências. O povo tinha perdido as suas referências éticas, referências morais, referências espirituais, e eles tinham se tornado relapsos, desatentos, enveredando por caminhos tortuosos, caminhos perigosos, que os levava à desgraça. Era essa situação em que o profeta Jeremias estava diante dela e que ele escreve a esse povo de Deus. Se nós temos uma referência, um bom nome para a gente lembrar é de Abraão. Quando nós lemos a história de Abraão, a gente percebe que naquela caminhada dele, pelo menos eu encontrei 8 vezes que Abraão, onde ele chegava, ele montava um altar de adoração a Deus. Maravilha, não? A esperança para o teu futuro, meu irmão, minha irmã. Mas fixe um objetivo que te dê um final agradável, que honre e glorifique ao nosso Senhor. Obrigado, irmão Recife. Mas uma segunda coisa que eu queria abordar, que eu olhei para aquele relógio bom aquele, hein? Não para de jeito nenhum, torcendo para ele dar uma paradinha. Então, a segunda coisa que eu queria observar aqui é que nós precisamos de ter a palavra de Deus para dirigir as nossas vidas. Porque a palavra de Deus é fonte de vida para nós, irmãos. Nós precisamos da palavra. Nesse capítulo aí, versículo 33, se você está com a sua Bíblia aberta, o texto diz assim, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor,
na mente lhes inscreverei as minhas leis, também no coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Olha o que o Senhor diz. Eu vou colocar a minha palavra, a minha lei, o meu propósito, a minha vontade, o meu querer na mente e no coração de vocês. Vocês vão ser o meu povo, eu vou ser o Deus de vocês. Davi, meus irmãos, ele vai entender isso quando ele diz no Salmo 119, eu guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E o Espírito de Deus nos faz lembrar quando nós queremos, de fato, viver da palavra de Deus. Todavia, o povo de Deus, meus irmãos, voltou as costas à palavra de Deus. Voltou as costas à lei de Deus. Eles não gostavam mais da palavra. Eles nem tinham gosto por essa fonte de vida e de orientação. É lamentável a gente ter que lembrar que nos tempos atuais, quando nós temos a facilidade de ter acesso às Sagradas Escrituras pelo celular, pela internet, de mil e uma maneira, né? Nós temos facilidade com a Bíblia, mas o povo anda distante da palavra de Deus. Pouca vivência da palavra de Deus. Então, sem a palavra de Deus, eles tornaram-se errantes, embrutecidos, adorando a criatura no lugar do Criador e partiram para uma vergonhosa idolatria, tornando-se adúlteros e imorais. Tudo isso porque o povo tinha afastado da palavra de Deus. Não se interessavam mais pela lei do Senhor. Jeremias, então, o que acontece? Ele viu esse descaso com a lei de Deus. E a ponto do próprio rei, né, receber um rolo contendo a mensagem de Deus e mandar trazer, então, um canivete para cortar os rolos da lei de Deus em pedaços e queimar. Era o desprezo, tamanho desprezo pelas coisas do Senhor. E a gente precisa, meus irmãos, gostar da palavra, ter zelo pela palavra, ter fome da palavra. A obediência à palavra de Deus é essencial, meus irmãos, para que a gente possa ter êxito na vida. Não desprezemos a palavra. A Bíblia é o nosso referencial. Fazendo assim, nós poderemos ter esperança para o nosso futuro, porque é a palavra que mostra quais são os passos que devemos seguir e onde é que nós devemos chegar. A Bíblia que nos ensina, é a palavra que nos ensina a ter um rumo certo a seguir, né? Um referencial ético, moral, espiritual. A Bíblia que fala da nossa moralidade, a Bíblia que nos fala da nossa espiritualidade, a Bíblia nos orienta em todas as áreas da nossa vida. Como cuidar do nosso corpo, como cuidar da nossa mente. A Bíblia fala do nosso casamento, a Bíblia fala do nosso dinheiro, a Bíblia fala do nosso sexo, a Bíblia nos instrui em tudo o que nós precisamos para a nossa caminhada cotidiana. Portanto, vamos buscar isso na palavra, nós vamos encontrar. O Senhor disse a Josué no passado, não cesses de falar do livro da lei, antes medita nele dia e noite, para teres o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Queremos sucesso? Queremos ser bem-sucedidos? Queremos prosperar o nosso caminho? Não cessemos de falar do livro da lei, meditemos nele dia e noite para termos o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Jesus disse sobre aquela construção na terra movediça, na areia movediça, né, e sobre a rocha. E nós sabemos muito bem o final do vendaval, quando vem uma casa construída sobre a rocha e uma casa construída sobre a areia movediça. É grande a ruína dessa casa, mas aquele que está sobre a rocha fica fortalecido. O Senhor Jesus disse, passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, o afastamento da palavra de Deus, meus irmãos, leva a práticas errôneas. E é a própria Sagrada Escritura que diz, o Senhor que diz, errais não conhecendo o poder de Deus, nem as Escrituras, nem o poder de Deus. É um erro não conhecer. Se não for por falta de conhecimento, é desobediência, né? Nós precisamos levar a sério. Aquele povo
nós estamos lendo a história, ele trazia marcas profundas do seu afastamento de Deus. O povo trazia marcas dolorosas nos seus corações, tristezas. Hoje, a gente vê muita gente sofrida, porque não está mais caminhando com o Senhor. Quanta culpa, quanto pesar, quanta consequência, quanta dor. Então o povo trazia marcas profundas do afastamento de Deus. A nossa geração hoje precisa acordar também, para estar bem aos pés do nosso Senhor. Deus espera que o povo dele se manifeste nesse tempo de trevas. Deus espera que a nossa luz brilhe no meio dessa escuridão. Deus espera que nós sejamos fiéis, encontrados fiéis, na hora dos confrontos e dos desafios da vida. Aquele povo havia perdido a motivação. Eles não tinham perspectiva do amanhã. Aí o profeta diz, há esperança para o teu futuro. Quem não tem perspectiva para o amanhã, a palavra diz, há esperança para o teu futuro. Hoje é grande o número de suicídio na juventude. Difícil falar isso, mas o número de suicídio é muito maior do que nós temos conhecimento, principalmente entre jovens. É sabido que no Japão esse número é alto, aqui no Brasil é alto. Então, amados, o que leva ao desespero, à angústia? Muitas vezes é uma consciência acusadora por causa da distância de Deus e de caminhos tortuosos. É muito triste isso, mas somente uma volta de arrependimento para Deus pode trazer a verdadeira paz no coração. Esta era a proposta do profeta Jeremias, arrependimento, volta, transformação. É preciso haver arrependimento e uma nova disposição em obedecer os mandamentos do Senhor e as prescrições da palavra de Deus. Só isso é que poderia restaurar o ânimo, abrir novas avenidas e entusiasmo na vida daquele povo. Por isso o profeta insistia, há esperança para o teu futuro. A esperança agora estava reacendendo nos seus corações. A esperança no futuro, meus irmãos, exige objetivos certos e finais definidos para que nós possamos passar por eles, exige conhecimento e firmeza na palavra de Deus, mas por último, finalmente, nós precisamos experimentar a graça maravilhosa do perdão. O profeta mostra o erro do povo, o profeta levanta o ensino para aquele povo ter objetivos e se firmar na lei do Senhor, mas o profeta mostra que se houvesse mudança, haveria da parte de Deus uma grande bênção. Está no versículo 34, o texto diz assim, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor. Por quê? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Olha que coisa maravilhosa que aquele povo podia ouvir. Que notícia extraordinária, um povo longe de Deus, um povo culpado, um povo de coração apertado, de peso de consciência, um povo sem esperança, um povo sofrido numa escravidão, em outras terras, um povo que não tinha mais vontade de cantar, um povo que não tinha mais vontade de viver, um povo sem valores morais e espirituais, encontra agora de Deus uma palavra de esperança, dizendo, eu vou perdoar o pecado de vocês. Do pecado de vocês, jamais eu vou me lembrar. Olha que o Senhor maravilhoso é esse que nós temos, irmãos. Quantas vezes nós temos errado? Quantas vezes nós temos ido por caminhos tortuosos por falta de objetivo certo? Quantas vezes nós temos ido por caminhos errôneos por falta de obediência à palavra? Mas, apesar de tudo isso, o Senhor nos propõe perdão, nos propõe misericórdia.
Então, a experiência é experimentar essa graça maravilhosa do perdão de Deus. Que palavra abençoadora e animadora para aquela gente. Que palavra abençoadora e animadora para nós mesmos aqui hoje, meus irmãos. Nós estamos diante de Deus, um Deus perdoador, um Deus que quer a nossa felicidade, um Deus que quer a nossa alegria reinando em nossos corações. Só não temos melhor felicidade, ou não sei se existe a melhor felicidade, né? Mas só não temos essa felicidade completa nos nossos corações, essa alegria, quem sabe, na nossa vida, porque somos negligentes. Então, nós estamos diante de um Deus perdoador que quer a nossa felicidade e a alegria reinante em nossos corações. Esse povo, ele estava com as suas emoções em frangalhos, né? Com a consciência de culpa, devido a recordações de erros para com Deus. Então, havia pessimismo, havia mal-estar. Mas agora eles ouvem uma mensagem de perdão, de misericórdia. Eles podiam ter os seus corações reanimados. Os corações aflitos poderiam ser reanimados, reativados. Que Deus maravilhoso é o nosso Deus. Que Deus maravilhoso. Vale a pena a gente continuar pregando e anunciando esse evangelho. Vale a pena a gente continuar plantando igrejas, meus irmãos. Vale a pena continuar, que nós continuemos fazendo o culto doméstico. Precisamos fazer os nossos cultos dos lares. Precisamos fazer culto com os nossos vizinhos, convidar os nossos amigos para estarem conosco na casa do Senhor, servindo ao Senhor. Venham conhecer, chamemos as pessoas, venham conhecer o nosso Deus. O nosso Deus é perdoador. O nosso Deus é cheio de misericórdia. O nosso Deus é cheio de graça. Ele tem algumas condições para a nossa vida, né? Então, nós sabemos que o pecado deforma e envelhece precocemente as pessoas. Pessoas envolvidas com pecados morrem novas ou envelhecem novas precocemente. Está na cara, né? Vamos dizer assim, está na cara. Então, os paliativos não são eficazes nesta vida para resolver nossos profundos problemas. Não adianta nós ficarmos tentando agradar o nosso coração enganoso. Nós precisamos de arrependimento contínuo diante do nosso Deus. Provérbio 28:13 diz que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Davi disse então: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Eu pequei contra ti somente. Pequei contra ti somente. E fiz o que é mal diante dos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu julgar. E ele vai dizer mais na frente: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim, ó Deus, um espírito reto. E o João, que conviveu com Jesus, ele vai escrever lá no primeiro capítulo da carta dele, dizendo assim: o que os nossos olhos viram, o que as nossas mãos apalparam, é disso que nós falamos. Venham ter comunhão conosco, porque a nossa comunhão é com o Pai. E ele vai dizer: se andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Maravilha, não? A palavra de Deus nos apresenta realmente a certeza de um futuro melhor. Objetivos definidos que possam nos conduzir ao alvo que nós queremos chegar, né? Orientações da palavra, porque é ela que nos instrui sobre toda a nossa conduta aqui na terra. Misericórdia de Deus, perdoando a nossa falta e o nosso pecado, para que recomecemos tudo diante do nosso Senhor. A esperança para a sua vida, a esperança para o futuro. Talvez nós não esperemos do governo, não esperemos da economia, não esperemos da saúde, da educação, mas dos céus nós temos a certeza de uma boa esperança, uma esperança gloriosa. Que o Senhor ajude a mim e a você a nos mantermos fiéis nesse propósito. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que foi anunciada aqui nessa noite. Fortaleça o nosso coração e que a esperança possa dar
forma, moldar a nossa vida, porque a nossa esperança é o Senhor. O Senhor Jesus é a nossa única esperança. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Reverendo Reis. Quero agradecer, reverendo Geazi, pela mensagem trazida, por ter prontamente nos atendido nessa noite de alegria e celebração. Que Deus abençoe o seu ministério família, que nós amamos muito, e a terceira igreja também leve nosso abraço caloroso. Amém. Vamos ouvir mais uma vez o Coral Angels. Quero convidá-los para estarem à frente. Irão nos conduzir mais uma canção de adoração e louvor ao Senhor.
Que festa, né? Que alegria a gente poder celebrar ao Senhor da igreja, que é Cristo Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória. Querido, eu quero agradecer nesse momento final, né, do nosso culto de celebração, ao Coral Índios, que atendeu o nosso convite, na pessoa do nosso querido Gederson, que é um parceiro, amigo, desde a infância, criados juntos e com mesmos propósitos, né? A gente fez várias provas aí de polícia, e Deus o chamou para a vocação policial, e Deus me reservou para o pastorado, embora tenha passado juntamente com ele. E Deus não permitiu que eu fosse, né? E a gente estudava junto para a prova da polícia. Quero agradecer ao pastor Jazi, mais uma vez, por ter atendido ao convite. Agradeço ao conselho da 8ª Igreja pelo apoio a este ministério, a cada membro dessa igreja, aos amigos que atenderam o nosso convite para estar aqui também, né? A gente vê ali a Gessé e a sua esposa, a gente vê a dona Tereza também, vê lá o Robinho, Kátia também com família. Obrigado a vocês, os nossos irmãos da primeira igreja, o nosso querido Marcelo, querido amigo lá também, da adolescência, foi jornalista ali da tribuna durante muito tempo. A você também, que esteve tocando com a gente aqui nessa noite, obrigado. E toda festa tem o quê, gente? Então, você não vai embora quando nós terminarmos. Tem uma recepção, oh, glória mesmo. Oh, aleluia. Tem uma bela recepção lá embaixo, em nosso salão, aquela porta lá onde está vendo a Bárbara. Levanta a mão aí, Bárbara. Você vai descer ali, tem uma escada, quando nós terminarmos o nosso salão social, onde tem uma recepção para você conhecer, conversar com as pessoas nesse momento de alegria, né? Querida, é muito gratificante, né, a gente celebrar o Senhor. E essa festa celebrou a Deus e eu consegui reunir muitos amigos. E isso é interessante também. A gente vê o quanto a igreja é querida e quanto a gente é querido também. A gente constrói relacionamentos durante toda a vida. E a gente percebe como é bom a gente construir laços. Então, obrigado pela sua presença neste lugar. Nós iremos orar e encerrar esse culto, impetrando a bênção de Deus sobre a sua vida, já agradecendo aquilo que nós vamos comer lá embaixo, né? Agradecer o bolo, agradecer o salgadinho, o refrigerante, o docinho, tem tudo isso, né? Se você pretendia fazer um regime, comece na segunda-feira, né? A gente sempre começa na segunda, então na segunda, literalmente, você vai começar o seu regime, ok? Eu quero convidar o pastor Ercino para estar aqui à frente. Vou pedir licença à sua esposa, emprestada um pouquinho, né? Quando os pastores vêm visitar a igreja, eu gosto de deixar sentado ao lado da esposa, porque raramente a gente pode fazer isso. Enquanto grande parte da igreja está com o marido e mulher sentados juntos, o pastor está no púlpito e a esposa está sozinha, solitária. E eu vou pedir a Lucila emprestar um pouquinho. Ele vai estar orando, impetrando a bênção, agradecendo já o que vamos comer lá embaixo. E assim estaremos aí encerrando o nosso culto nessa noite. Vamos ficar de pé. E vamos orar. Peço ao nosso querido que ore. Eu trago também para a 8ª igreja as saudações da 4ª igreja. Eu aproveitei, porque estão conversando com o pastor lá, para possivelmente ser o pastor do ano que vem. Eu disse, é bom que ele fique muita vontade com a igreja e que a igreja fique com muita vontade com ele. E assim eu tive a oportunidade desta alegria toda. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome, toda a honra, toda a glória, toda a majestade. Obrigado, Pai, por tudo que aconteceu aqui. Mas não estou me referindo a hoje especificamente. Estou me referindo desde o projeto que o Senhor colocou na mente do Teu filho, Geazi, e que a gente toma conhecimento. Mas desde então o Senhor está cuidando, o Senhor vem cuidando. Obrigado pelo Regis
e a instrumentalidade dele. Mas obrigado por hoje, por tudo que aconteceu. Obrigado pelos louvores, pelas orações. Obrigado pela mensagem. Que os nossos ouvidos realmente estejam abertos, a nossa mente e o nosso coração para ter e aplicar para o louvor da tua glória. Agora leva-nos ao salão social e nos alimenta. Estamos alimentados espiritualmente, mas nós agradecemos pelo alimento corporal, pelo alimento físico, pelas mãos que prepararam. E leva-nos de volta à nossa casa, para uma semana na tua presença, para uma semana com a tua assistência. É assim que, agradecidos, oramos em nome de Cristo Jesus. E que o Senhor esteja à tua frente para mostrar o caminho certo. Que o Senhor esteja ao teu lado para te abraçar e te proteger. Que o Senhor esteja atrás de ti para impedir que homens maus e perversos te armem ciladas. Que o Senhor esteja dentro de ti para te consolar quando estiveres triste. Que o Senhor esteja acima de ti para te abençoar. Que assim te abençoe e te proteja o misericordioso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que te envia agora ao mundo para viveres uma nova vida, até que Ele volte.